Você sabia que é possível aumentar o valor da sua aposentadoria? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te contar como. Meu nome é Luana Leão, eu sou advogada que atua em direito previdenciário e eu quero conversar com você sobre a revisão da vida toda, que é um tema famoso aí nos últimos tempos. Para falar sobre a revisão da vida toda, a gente precisa entender como é feito o cálculo das aposentadorias. Esse assunto é meio chatinho, mas eu vou resumir. Para saber qual é o valor da sua aposentadoria, em geral, a gente vai pegar a média de todos os salários que você teve desde julho de 1994 até o momento em que você se aposentou. A gente tira uma média pensando só nos maiores 80% salários, ou seja, aqueles 20% menores salários de contribuição, a gente vai desprezar do cálculo, para fazer com que essa média não fique tão baixa. Existem algumas outras regras para o cálculo das aposentadorias, mas essa é a regra mais utilizada e eu estou aqui resumindo bastante para você entender. Se você já ouviu falar que para aposentadoria a gente leva em conta só os últimos 3 anos de salário, cuidado! Isso já existiu, mas essa regra não está mais valendo faz um tempão. Essa regra de contabilizar os 80% maiores salários desde julho de 1994 até o momento em que você vai se aposentar, cria pra gente duas consequências. A primeira é que, desprezando esses 20% menores salários de todo o período de contribuição, desde julho de 1994 até o momento em que você vai se aposentar, a gente consegue tirar uma média um pouquinho melhor, já que a gente vai desprezar aqueles salários mais baixos. Mas todos os salários que você tinha antes de julho de 1994 não são considerados no cálculo. Cuidado! A gente vai falar aqui que apenas os seus salários de contribuição, ou seja, o salário que você tinha antes de 1994, é que não vão entrar no cálculo do benefício. Mas o tempo de contribuição, a gente soma tudo na hora da aposentadoria. Só que com isso, as pessoas que tinham bons salários antes de julho de 1994 ou que tinham grandes períodos de contribuição antes dessa data, conseguiram se aposentar, porém com um valor um pouco menor. E é aí que entra a revisão da vida toda. A revisão da vida toda faz com que a gente possa calcular o valor da sua aposentadoria, levando em conta todos os salários que você teve ao longo da vida de contribuição para o INSS, não pensando nesse marco de julho de 1994. Então, a ideia da revisão da vida toda é fazer o recálculo, por isso revisão, da sua aposentadoria, levando em conta todo o seu histórico de contribuição, inclusive aqueles salários que você teve antes de julho de 1994. E para quem teve bons salários antes desse período, ou para quem teve um grande tempo de contribuição antes de 1994, isso pode causar um aumento bem significativo no valor da sua aposentadoria. E essa é a famosa revisão da vida toda, que inclusive já foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. Porém, a revisão da vida toda não é para todo mundo. A gente vai pensar em algumas pessoas que poderão ter direito a essa revisão. Você vai ver aqui alguns requisitos para isso. Primeiro, você precisa ter se aposentado entre algumas regras previdenciárias, principalmente ali de 1999 até 2019. Se você se aposentou nesse período, pode ser que você tenha direito à revisão da vida toda. Segundo requisito, você precisa ter se aposentado há menos de 10 anos, porque tem aqui alguns prazos de prescrição e de decadência, mas para que você possa revisar a sua aposentadoria, você tem que ter se aposentado e começado a receber o benefício há menos de 10 anos. Além disso, você precisa ter, antes de julho de 1994, bons salários ou um grande tempo de contribuição para que essa revisão possa fazer sentido, possa aumentar o valor do seu benefício. Para ter certeza se você tem ou não tem direito à revisão da vida toda, você vai precisar consultar um advogado que trabalhe com direito previdenciário e aposentadorias para que ele elabore o cálculo e você possa saber se levar em conta todos os seus salários de contribuição ao longo de todo o período que você já contribuiu para o INSS, vai fazer a sua aposentadoria aumentar ou não. E aí fazer o pedido da revisão da vida toda.
Se você acompanhou esse vídeo até aqui, eu vou te dar uma última dica para que você tome cuidado com sites ou plataformas que prometam fazer o cálculo da revisão da vida toda. Em geral, para isso, você vai precisar colocar ali algumas informações pessoais e previdenciárias que são muito importantes e que, em geral, a gente não divulga para todo mundo. Então, procure um advogado previdenciarista, um advogado da sua confiança, para elaborar esse cálculo e para saber se você tem direito à revisão da vida toda, se isso vai fazer a sua aposentadoria aumentar ou não. Se você gostou desse vídeo, curte para o YouTube entender que esse é um conteúdo interessante para você, compartilha com seus amigos e familiares e segue a gente aqui no canal para ficar por dentro de outras dicas.